Oi, pessoal, a graça e paz. É bom podermos estar um pouquinho juntos, apesar de desconectos, né? Não estarmos presencialmente, mas durante esses períodos de meditação que nós temos trago a vocês, eu tenho orado desde a semana passada, buscando uma palavra onde eu possa ministrar os corações de vocês com essa meditação. E uma coisa que Deus começou a trabalhar muito no meu coração, semana passada, eu dando aula no CTMM, ele começou a mexer muito comigo com dois temas. E eu quero compartilhar parte desse tema hoje, que é o primeiro. A gente vai ter que dividir em dois estudos, por ser grande, e isso aqui é uma meditação. Eu queria meditar um pouco com vocês a respeito de alinhamento com Deus. Ou, na verdade, um realinhamento com Deus. Por que um realinhamento? Porque já houve um alinhamento de Deus para conosco. Quando Ele nos criou, quando Ele nos formou, Ele nos trouxe a um realinhamento. E com o passar do tempo, o que aconteceu foi que nós fomos perdendo esse alinhamento com Ele. Então é isso que eu quero poder tratar com vocês, meditar com vocês hoje e amanhã. Alinhamento com Deus. Mas primeiro, antes de pensarmos um pouco sobre alinhamento com Deus, o que é que nos desalinha, vamos assim dizer? O que é que nos tira do foco de um alinhamento com Deus? Lógico que é um assunto grande, existem vários motivos. Mas, por exemplo, uma das coisas que nos desalinham com Deus é o pecado. Porque Deus, Ele não criou o homem para ser um pecador. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para adorá-lo. Nós fomos criados simplesmente para mostrarmos ou para dar-lhe glória a Deus. Mas o pecado veio e começou a nos tirar esse foco. E junto com o pecado, o que acontece é que às vezes temos paixões por algumas coisas do mundo, que são paixões que são totalmente fora do contexto bíblico ou fora do desejo de Deus. E acaba que nós somos envolvidos por algumas coisas que nos atraem ao mundo. E um terceiro ponto que me veio na cabeça, eu falei bastante na semana passada, no CTMM, no nosso curso de missões aqui na igreja, uma das coisas que nos atrapalha também são as nossas crenças erradas. E as crenças, a gente acha que é coisa boba, mas não são, queridos. As crenças, elas realmente conseguem nos tirar totalmente do centro da vontade de Deus, porque independente de onde crescemos ou vivemos, existem influências de fora. E essas influências, elas acabam trazendo crenças erradas. Você se converte e através da sua conversão, no momento da sua conversão, de discipulado, você começa a crescer num ambiente que às vezes existem crenças erradas. E isso nos influencia a sairmos completamente de um alinhamento, de um foco com Deus. E rapidamente, eu não vou entrar nesse assunto, mas a Bíblia, ela ilustra várias vezes a terra, ela ilustra árvores, ela ilustra frutos, os ramos. E se a gente pode trazer rapidamente essa figura de árvore, de solo, de raiz, essas coisas em relação às nossas crenças, seria mais ou menos o solo. Ele representa a nossa visão, ou a nossa cosmovisão do mundo. E as raízes, elas representam as nossas crenças fundamentais. As raízes, elas têm que ser embasadas totalmente num princípio bíblico. Nós não podemos deixar princípios bíblicos, porque a partir do momento que deixamos princípios bíblicos, ou negociamos, princípios bíblicos, o que acontece?
nós saímos do foco ou do centro da vontade de Deus ou nos desalinhamos com Deus. O tronco, ele representa, vamos pensar numa árvore, ele representa os nossos valores. Os ramos ou os galhos representam as nossas ideias, representam as nossas ideias baseadas em princípios que têm que ser guiados por Jesus, em princípios que eles vêm do céu para nós. Nós temos a fruta numa árvore, e a fruta em relação à nossa árvore de crença, ela representa as nossas ações, as nossas atitudes. Porque é através da fruta que você vai dizer quem você é no reino de Deus. E por último, as sementes, que elas representam o código genético para a reprodução da vida. Nós, como os cristãos, nós precisamos representar o reino de Deus aqui na Terra. Então, quando nós temos crenças erradas, o que acontece é que nós geramos um desalinhamento com Deus e nós precisamos voltar para esse alinhamento com Deus. E é aí que surge que muitos cristãos se perguntam para onde Deus os está chamando ou levando. Essa é uma pergunta que muitos cristãos querem saber. Mas sabe o que acontece? Eles não têm a mínima ideia, nem sequer por onde começar a encontrar respostas. E às vezes somos atraídos pela ideia de conhecer e seguir o nosso chamado. Que chamado? Que entendimento? E é por isso que muitas vezes nós queremos saber se estamos no caminho certo, entramos em crise, é essa a decisão certa, é isso que Deus tem para mim, e a gente entra naquele momento de conflito. A razão pela qual essa pergunta é tão significativa. Estou no caminho certo? Estou fazendo a vontade de Deus? E isso tem sido motivo de questionamento para muitos cristãos. Sabemos que isso é significativo e que isso faz sentido para fazermos uma pergunta. O que Deus está nos chamando a fazer? E para onde Ele está levando? Ele está nos levando? Para onde Ele quer que nós venhamos a caminhar, a seguir? Para onde que Deus quer que a gente venha dar fruto? Porque como cristãos, nós somos chamados a dar frutos. E aonde que Ele quer que nós demos fruto? Não há lugar melhor para ir e descobrir a resposta do que nas Escrituras. Porque é somente lá que achamos a resposta se estamos agradando a Deus, indo ao caminho certo, através das Escrituras e através do relacionamento com Deus. É através da sua intimidade de relacionamento com Deus que você consegue discernir isso. E a Bíblia, ela oferece uma grande visão do plano de Deus, do sonho de Deus, dos desejos de Deus. E ela tem trago vários pontos para nós. Porém, quando nós desalinhamos, nós perdemos esse entendimento do que a palavra tem trago para a gente. A gente sabe que Deus tem um plano muito grande para as nossas vidas. E as Escrituras nos dizem, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, Jeremias 29:11, perdão. Pensamento de paz e não de mal, para vos darmos esperanças, declara o Senhor. Ele tem desejo de ver você próspero. Eu não estou falando de prosperidade financeira, eu estou falando de prosperidade, de intimidade com Ele. Prosperidade de caminhar com Ele, de se tornar um filho como um pai, de no momento de dificuldade você saber que Ele está ali para você. Porque Ele tem planos de futuro e planos de esperança para a sua vida, querido. Vivemos um momento extremamente complicado nesse mundo, nesse momento com o coronavírus. O mundo está de cabeça para baixo. Ninguém sabe onde que vai dar, o que vai dar e como iremos sair dessa. Mas, queridos, a certeza eu tenho. Independente do problema que for, independente do que estiver acontecendo na Terra, o plano que Deus tem para nós
é um plano de esperança e de um futuro melhor. E isso está condicionado ao nosso relacionamento com Deus. E isso está condicionado ao nosso realinhamento com Ele. Nós precisamos nos realinharmos a Ele. E eu te pergunto, você está pronto realmente a descobrir o plano de Deus para a sua vida, para que você possa avançar no reino dele? E eu não digo simplesmente avançar no reino dele, mas é fazer que o reino dele venha até a terra e você possa avançar o reino de Deus aqui na terra. E é isso que eu gostaria nessa meditação de hoje e de amanhã trabalhar com vocês. Algumas maneiras de como podemos nos alinharmos ou realinharmos ao plano de Deus para a sua vida. Querido, Ele tem sonhos com você. Esse momento de realinhar, esse momento de confinamento nas nossas casas tem sido um motivo até bom para que a gente possa parar. Para que a gente possa parar e simplesmente voltarmos um pouco como família, conhecer um ao outro, para que a gente possa realmente termos tempo como família, com as nossas esposas, com os nossos filhos, mas mais do que isso, é o momento de gastarmos um tempo com Jesus. E um primeiro ponto que nos ajuda a nos realinharmos com Deus é você entender e você permitir que o Espírito Santo o guie. Não tem como você se realinhar com Deus se você não entender que o Espírito Santo pode te guiar. Romanos 8,14 diz, para todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Um dos maiores presentes que Deus nos oferece é o privilégio de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14. Para todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim são chamados filhos de Deus. Como filho de Deus, podemos esperar ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, que nos proporciona a sabedoria de Deus para tomarmos decisões corretas. Nossa capacidade de explorar o nosso chamado é muito mais fácil. E quando eu digo chamado da sua vida terrena. Aqui não digo chamado só espiritual, mas eu digo da sua vida terrena. Você consegue, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, tomar decisões corretas. Não tem outro. Você precisa entender isso, meu querido. Nossa capacidade de explorar as nossas decisões de chamado é muito mais fácil quando tomamos decisões com base na liderança e orientação do Espírito Santo. Essa sabedoria nos permitirá tomar decisões hoje com base no que irá acontecer amanhã. Não tem como, querido. Ele pode te ajudar a tomar suas decisões hoje para o dia de amanhã. O que muitas pessoas deixam de perceber é que você pode desenvolver um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, assim como você já tem com Deus e Jesus. João 14:26, ele fala, mas o Espírito Santo, o ajudador, a quem o Pai enviará em meu nome, ele ensinará todas as coisas e trará à sua memória todas as coisas que ele lhe disse. Então, o primeiro ponto de conseguirmos nos realinharmos com Deus é você precisa aprender e permitir que o Espírito Santo o guie. E o Espírito Santo não é apenas um guia pessoal, mas ele é um professor nesta vida terrena para nós. É ele que nos guia. E nós precisamos simplesmente nos rendermos ao Espírito Santo nos guiando. Precisamos nos rendermos e deixar com que ele nos guie. Mas segundo ponto de um realinhamento com Deus
você precisa se libertar das distrações deste mundo. E eu vou te dizer uma coisa, queridos, não é tão fácil, não. Mas é muito fácil se distrair. Mas queremos cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. Devemos nos recusar a nos distrairmos, principalmente pelo avanço feito pelo inimigo. Queridos, quantas e quantas e quantas vezes nós não vemos na televisão o inimigo avançando? Quantas vezes não vemos na nossa comunidade o inimigo tomando frente, avançando, ganhando terreno, e simplesmente ficamos, não está mexendo comigo, não está me incomodando, deixa quieto. A Bíblia nos diz, preste atenção em como você vive e nos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo por sua própria salvação e pela salvação daqueles que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. Quando estamos tentando construir coisas como carreiras, famílias e até construir as nossas finanças, é tão fácil nos desviarmos. É importante manter as coisas importantes, é importante mantermos o foco naquilo que realmente precisamos colocar esforço. Porque se a gente começa a pegar coisas que não é o que Deus tem para nós, é certo, irá tirar o nosso foco. E tirando o nosso foco, a gente sai de direção, a gente desalinha a situação. Uma ótima maneira de fazer isso é através da oração. Como você pode voltar, como você pode trabalhar a questão de se libertar das distrações? Você precisa orar, você precisa meditar diariamente. Você precisa aprender. Queridos, esse é o momento de nós aprendermos novamente a termos devocionais diárias. Qual foi a última vez que você parou, pegou a sua Bíblia, orou e gastou tempo com Deus? Qual foi a última vez que você fez isso? Queridos, Ele está te esperando. Nós temos uma amiga no Líbano que ela fala que ela tem um canto na casa dela e que todo dia, logo bem cedo na manhã, ela vai para aquele canto, senta naquela poltrona e ela tem o tempo dela com Jesus. E ela fala, no dia que eu não tenho tempo com Ele, eu sinto saudade e Ele sente saudade, eu vou para o meu canto. Precisamos realmente aprendermos a ter devocionais e períodos de oração diariamente. Antes de sairmos correndo, antes de começar aquele dia, eu tenho que fazer isso, começar a lista do dia de coisas que tem que fazer, temos que priorizar o nosso tempo com Jesus. Esses são os 2 pontos que eu queria deixar para vocês. Amanhã eu vou estar trazendo mais 4 pontos de como nós podemos nos realinharmos com Deus. Mas eu queria deixar alguns pontos para você pensar rapidamente. Faça uma lista na sua casa. Peça para que o Espírito Santo de Deus te ajude. Espírito Santo de Deus, revele a minha vida, traga a minha memória. Quais são os pensamentos e as crenças erradas que têm me tirado do foco ou de um alinhamento contigo? Peça ao Espírito Santo para que ele realmente conduza a sua vida. E por último, peça a Deus para que você possa aprender a gastar tempo com Ele, seja na leitura da palavra ou na oração. Pense nisso, queridos. Medite nisso. Amanhã a gente volta e a gente vai continuar com a mesma série, mais 4 pontos de como podemos nos alinharmos com Deus. Grande abraço, que Deus os abençoe. Tchau.